Bom, a COP. A palavra COP, COP, significa Conference of Parties ou Conferência das Partes, mas é conhecida popularmente como a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. 26, porque é a edição 26. Isso acontece a cada ano, mas o ano passado não teve por problemas da pandemia. Então, en esa conferencia, que es organizada básicamente por la UNFCCC, la Convención Cuadro de Naciones Unidas para Mudanzas Climáticas, es una reunión dos gobiernos. Lo que se espera en estas reuniones son básicamente negociaciones, o sea, negociaciones climáticas, nas cuales a idea un pouco é chegar a favorecer o proceso de mitigação. O sea, quando falamos de mitigação em termos de mudanças climáticas, é a redução de gases de efeito estufa, a redução das emissões de gases de efeito estufa, redução nos desmatamento em todo o mundo para poder reduzir o aquecimento global. No? O aquecimento global é um processo natural, já acontece, já faz muito tempo. Só que nas últimas décadas, e segundo os resultados do AR6, ou IPCC AR6, ou seja, sexto relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, a influência humana tem ajudado a acrescentar esse aquecimento. Por isso que se discute muito essa influência humana como causante de eventos extremos que já estamos experimentando e aqueles que podemos experimentar no futuro. Então, um pouco a ideia desta COP é negociação entre os países para poder reduzir as suas emissões, reduzir o desmatamento. Não? E era a terceira reunião já depois do Acordo de Paris, não? Aquilo que foi na COP21 em 2015, onde a intenção principal era que os países reduzissem, estabelecessem metas das emissões de gases de efeito estufa e no desmatamento para poder reduzir o aquecimento global a um valor de 1,5 graus centígrados ou não maior de 2 graus, porque assim o aquecimento global seria relativamente menor, os impactos seriam relativamente menores e com isso o custo humano, o custo econômico das mudanças climáticas seriam menores em termos de extremos, por exemplo, que geram desastres naturais. Infelizmente, depois da COP15 veio uma crise econômica, veio a pandemia e alguns governos, entre os Estados Unidos, decidiram deixar o Acordo de Paris e alguns outros países ficaram na dúvida, não? E assim não se avançou muito em relação às metas, não? E é aí que estamos com um problema, não? Já passaram 9 anos, quase 10 anos, e algo que era para ser feito não foi feito. Então, dificilmente nós vamos a poder limitar o aquecimento global a 2 graus. Possivelmente ultrapassemos os 2 graus. Não? E aí que vem essas negociações agora em Glasgow, na COP26, para tentar de ressuscitar os acordos e que os países se apresentem e restabeleçam as metas e restabeleçam, por exemplo, digamos, os compromissos de reduzir desmatamento. No? Brasil se comprometeu em 2015 a reduzir o desmatamento em 43%, só que falam de desmatamento ilegal. E, na verdade, nós queremos zerar o desmatamento, seja legal ou ilegal. O histórico mostra que Brasil sempre teve uma participação ativa e de liderança nestas COPs. Não? Lembrar que aquilo dos mecanismos de créditos de carbono e desenvolvimento limpo, Brasil foi um dos que propuseram essas iniciativas e sempre Brasil estava na liderança. E, infelizmente, neste ano, talvez pela combinação, digamos, mortal de Covid com inflação, a agenda ambiental no Brasil tem sido um pouco tímida. Não? Ou seja, os compromissos de redução de desmatamento e de emissão de gases de efeito estufa não têm sido respeitados como foi proposto no Acordo de Paris. Então, o que nós temos que ver basicamente qual que vai ser a posição do Brasil. Vai uma delegação grande presidida pelo ministro do Meio Ambiente, não? Mas não está muito claro, pelo menos para nós e para o público em geral, quais são as propostas do Brasil. O mais importante é que o Brasil mostre realmente o compromisso, não? Porque de fato os olhos vão estar do mundo vão estar no Brasil. O Brasil já, infelizmente, está um pouco desprestigiado na parte ambiental
tem tido muitas críticas à agenda ambiental do governo, não? Que infelizmente é verdade, está acontecendo. Mas vamos a ver que o Brasil vai apresentar, que números vão apresentar, quais metas de desmatamento vão apresentar. Não? Porque realmente 43% foi o que foi estabelecido em Acordo de Paris, mas infelizmente isso não tem sido cumprido e nós não sabemos se no futuro isso vai a, a ser, ¿no? Porque estas decisiones son de longo plazo, no son decisiones de un gobierno que mudan con el gobierno siguiente, ¿no? Cualquier medida política tiene que ser permanente, no puede estar mudando cuando el gobierno muda, ¿no? Y eso que infelizmente aconteció en Brasil. El gobierno mudó, todo voltó a estar casero. Y esperemos ahora en 2022, quien quiera que sea eleito presidente, mantenha y tente de resgatar esa imagen ambiental do Brasil, ¿no? Y que realmente se cumplan los compromisos, porque mudanza climática es un proceso que afecta a todo el mundo. Y ainda que los países más ricos, poluidores, puedan ser más resilientes, países más pobres, colocando Brasil entre ellos, ¿no? Realmente pueden sufrir mucho, particularmente con extremos climáticos, chuvas intensas que producen desastres naturales que matan personas, ¿no? Y realmente no longo prazo as projeções dos modelos do sexto relatório do IPCC mostram que essa situação pode continuar no futuro. Ou seja, quando digo essa situação, é situação de secas no Pantanal, Amazônia, Nordeste e chuvas intensas no Sudeste da América do Sul. Daquele tipo de chuvas violentas que producem enxurradas, deslizamentos de terra e que matam pessoas todos os anos. Bom, em termos de mitigação, não? O primeiro que se fala é a redução da emissão de gases de efeito estufa. E quais são os principais emissores? É a indústria que usa combustível fóssil, os carros, por exemplo. Desmatamento, porque desmatamento através das queimadas injecta gases de efeito estufa. Agora, com a situação de secas termoelétricas também estão funcionando e isso aumentan la concentración de gases de efecto estufa. Entonces, todo eso nos está llevando a colocar más gases de efecto estufa que en el largo plazo pueden aumentar el aquecimiento. Entonces, la idea es un poco reducir eso, ¿no? Industrias más limpias, uso de energía solar y eólica, que realmente la eólica te ha ayudado mucho ahora a sobrevivir la situación de seca, ¿no? Ainda que no sea en una porcentaje de 50%. ¿No? Conservación, no uso de agua, ¿no? Porque en Brasil siempre se fala de a matriz energética brasileira é limpa, porque é agua. Mas a agua está ficando cada vez más escasa, entonces nós temos que ver qué combinaciones de fontes de energía podemos usar. Obviamente nós no podemos eliminar o combustible fósil, mas podemos reducir a contribución de combustible fósil, ¿no? Melhorar o transporte público, ¿no? Si nós temos ônibus ou trens funcionando com hidrogênio ou biogás ou biofuel, bioetanol, isso pode reduzir e motivar as pessoas a deixar o carro em casa. Ciclovías, colocação de mais espaços verdes, ¿no? O sea, cidades mais resilientes que aproveitem melhor a energia solar ou vento, que utilicen agua para irrigación de jardines, agua de chuva, en fin, tem diferentes cosas, ¿no? Mas es obvio que política de adaptación y de mitigación son planos del gobierno. El gobierno tiene un plano nacional de adaptación que se discuten esos aspectos, así como también reducción de gases de efecto estufa. Entonces, un poco seguir lo que la ley establece, y si la ley no establece, o sea, aquello que llamamos top-down, o sea, de cima para abajo, nós temos que começar de abaixo para cima. Ou seja, a sociedade civil se organiza, começando por um prédio, por exemplo, condôminos virar mais eficientes no uso de energia, a usar água, reuso de água, ou também a parte de reciclagem de lixo, todo isso. Ou seja, existe bastante espaço para a sociedade civil organizar, mas o importante aquí un poco a la sociedad civil, la población, presionar a los gobiernos estaduales y federales a adoptar una política ambiental, ¿no? A virar más verdes, podemos decir, ¿no? Y claro, ahí eso motiva de ter Greta Thunberg y
y aquí no Brasil ya tiene comunidades indígenas, líderes que están ya en la Cámara, no Senado, reclamando sobre los derechos da Amazônia, mudanças climáticas. Então falta uma ação coordenada e forte da população e do governo. Mas não esquecer que é a população que escolhe o governo. Se nós não cuidamos do ambiente, a gente vai continuar experimentando extremos cada vez piores e se isso acontece em situação de inflação ou outras pandemias similares ou piores que a Covid, basicamente pode ser nosso fim como uma raça, não? Mas de fato políticas de mitigação existem e devem ser implementadas, e a única forma de implementar é através da sociedade civil organizada, pressionando os governos e trabalhando em conjunto com entre eles mesmos, com a comunidade científica, para poder realmente já começar a ações, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, ver opções de mais limpas de energia, elevação do nível do mar, por exemplo, modificações nos prédios para que as ressacas não inundem o subsolo, onde geralmente ficam as garagens e os geradores elétricos, não? Então, é realmente a população tem que começar a se movimentar, ainda que o governo não fique muito claro em termos ambientais. Eu diria que a sociedade civil em geral tem que se movimentar. O ideal seria zerar o desmatamento, porque a Amazônia oferece serviços ambientais, e um dos serviços ambientais que oferece é justamente regulador da temperatura na região e global, e também fonte de umidade. Através dos rios voadores, a Amazônia é uma fonte de umidade para regiões do sudeste da América do Sul, não? O Pantanal. Então, esse tipo de coisas com certeza vai ser colocado, não? A comunidade científica tem sido muito ativa e continua sendo ativa, não? Através da Rede Clima, através dos projetos do INST, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, através de programas de pesquisa de universidades e colaboração com universidades internacionais. A ciência já forneceu e continua fornecendo subsídios científicos básicos para tomadores de decisões comprovar de fato que a Amazônia é extremamente importante para reduzir o clima, não? Ou seja, nosso papel é esse. E agora eu acho que os cientistas também temos que virar ativistas, não? Ou seja, já passou o tempo de nós ficar felizes escrevendo um livro, um paper ou uma conferência. Isso muitas vezes é interessante, mas não tem um impacto direto na população. Mas sair na imprensa, participar em reuniões não acadêmicas, onde participa o público em geral, eu acho que nosso papel tem que incluir isso, ou seja, criar a percepção de que o clima está mudando, que a Amazônia é extremamente importante para todo mundo, não? E é claro, temos que proteger a Amazônia é nossa. Bueno, não sou brasileira, não? Eu sou do Peru é um país amazônico, então é o que chamam de Panamazônia, não? Ou seja, a Amazônia é sul-americana e nós temos que cuidar dela, porque a nossa disponibilidade de água, de energia, pode vir de lá.